Parte 6. Via Expressa 22. Seu veículo para a riqueza, você. Seja dono de si mesmo primeiro. Acontecimentos e circunstâncias têm sua origem em nós mesmos. Eles florescem de sementes que nós plantamos. Henry David Editorial. A paralisia causada pelo pague a si mesmo primeiro. Para obter sucesso na via expressa é preciso ter um veículo de qualidade e preparado para a jornada que o aguarda. Você é o veículo para a riqueza. Você é o mecanismo que gera movimento. Você é responsável por fazer a viagem e o primeiro passo é assumindo o controle sobre você, sendo dono de você mesmo. Com certeza você já ouviu que na via lenta é preciso economizar dinheiro. Costumo usar a expressão em inglês pay yourself first, em português, pague a si mesmo primeiro, nascida no clássico livro de 1926, O Homem Mais Rico da Babilônia, escrito por George Clason. É com certeza uma boa leitura, mas contém algumas falhas. Se você não está familiarizado com o economize dinheiro, trata-se de uma doutrina da via lenta que pressiona você a guardar o que recebe, pagar a si mesmo, antes de usar seu dinheiro para pagar os outros, comida, gasolina, IPVA, IPTU e outras contas. Isso supostamente força um aumento à velocidade do veículo de aceleração da riqueza do viajante da via lenta. O dinheiro poupado é revertido em juros compostos por meio de investimentos no mercado. O fato é que, aconselhar um viajante da via lenta a economizar dinheiro, ou pagar a si mesmo primeiro, é como aconselhar um tetraplégico a subir um lance de escadas. É inútil e não gera resultados. Se você tem um emprego, analise seu último salário. Seu salário bruto é o mesmo que seu salário líquido? Não é, e para algumas pessoas, chega a ser 35% menor. Além disso, taxas de previdência, impostos e demais descontos em folha de pagamento também limitam o que você recebe a quantias mínimas, tornando a tarefa de criar riqueza com base na renda obtida através do trabalho uma dificuldade monstruosa. Se sua fonte de renda primária vem de um emprego, sua habilidade para pagar a si mesmo primeiro está paralisada porque o governo é pago antes. Para que o pague a si mesmo primeiro seja legítimo, você realmente precisa guardar o dinheiro para você primeiro, em quantias altas, e pagar o governo por último. Você precisa ser dono de seu veículo. Para pagar a si mesmo primeiro, você precisa ser dono de si. Você não pode pagar a si mesmo primeiro se você não for dono de si. Seu veículo, você, precisa estar livre e desimpedido. Se você tem um emprego, alguém é dono de você. E quando alguém é dono de você, você não é pago primeiro, mas por último. O primeiro passo para controlar seu veículo, que é você, é ser dono de si mesmo de forma que você possa verdadeiramente pagar a si mesmo primeiro e deixar o governo por último. Isso pode ser alcançado inserindo seu negócio em uma corporação que você controle. A corporação funciona como uma moldura para a via expressa porque ela oferece o benefício imediato do pague a si mesmo primeiro versus o pague os outros primeiro. Quando você é dono de uma corporação, os lucros líquidos são reduzidos pelas despesas. O lucro restante é taxado e impostos são pagos ao governo. Além disso, corporações funcionam sem depender diretamente de seus donos e sobrevivem através do tempo. Elas são estruturas substitutas que funcionam como seu sistema de negócios. Quando você é dono de uma corporação, o governo é pago 4 vezes por ano, um a cada trimestre, de acordo com as taxas estimadas. Se você trabalha com folhas de pagamento, você paga impostos sempre que paga seus funcionários. No meu caso, eu pago a mim mesmo primeiro 365 vezes por ano enquanto o governo é pago apenas 4 vezes. Você não acha que esta estrutura soa como uma que de fato conduz ao pagar a si mesmo primeiro e, além disso, que leva à riqueza? Como ser dono de si mesmo? Assim como muitos empreendedores, eu cometi o terrível erro de me envolver em um negócio como único proprietário. Qualquer consultor financeiro que recomende uma estrutura de negócios que envolva um único proprietário ou parcerias gerais deve ser evitado como um banheiro de rodoviária.
Essas formas de gerenciamento de negócios devem ser evitadas porque elas não o protegem e jogam sobre você e seu patrimônio pessoal uma responsabilidade ilimitada. Se você for um encanador, único proprietário de seu negócio, e você deixar acidentalmente uma ferramenta de cortar canos na casa de um cliente e o filho dele de 3 anos encontrar e se matar com este objeto, adivinhe só? Eles virão atrás de você, porque você escolheu ser o único responsável pelo seu negócio e ficou desprotegido. Em vez de processar uma corporação, eles processarão você e tudo que você tiver será usado para pagar a indenização. As melhores estruturas para negócios da Via Expressa são: 1. Corporação C. 2. Corporação S. 3. Corporação com responsabilidade limitada. Cada uma possui vantagens e desvantagens, mas todas compartilham dois benefícios comuns: limitação da responsabilidade e maior eficiência em relação aos impostos. A Corporação C. A Corporação C é uma estrutura de negócios que sobrevive ao tempo e pode ser facilmente transferida. São cobrados impostos dos lucros de acordo com taxas sobre a renda, sendo que a renda líquida é distribuída entre os acionistas. Alguns donos de corporações C usam essa estrutura para implantar uma estratégia conhecida como divisão de renda. Ela consiste em partilhar a renda proveniente do negócio tanto para o dono quanto para a empresa, obtendo assim uma redução dos impostos incidentes sobre ambos e proporcionando uma renda alta para apenas um. Embora o objetivo deste livro não seja entrar em detalhes aprofundados sobre estratégias de impostos e de formação de corporações, este tema aborda um importante componente da Via Expressa, que é o controle. Enquanto corporações e seus donos ficam sujeitos a uma dupla taxação, impostos sobre os lucros corporativos e os dividendos dos acionistas, esta estratégia é vantajosa para corporações maiores e corporações com estratégia de crescimento patrimonial. Em outras palavras, se você não planeja distribuir lucros e está focado em construir valor patrimonial em vez de lucro líquido, as corporações C são uma boa escolha. A maioria das empresas de capital aberto são corporações C que não distribuem os dividendos para seus acionistas. Elas fazem sua receita crescer e aumentam o valor patrimonial. A Corporação S. Uma corporação S é como uma corporação C, com exceção de que ela não é taxada como uma entidade separada. Considerada uma entidade com passe livre, os impostos não são cobrados a nível corporativo, mas a nível individual. Eles são reflexo do retorno de impostos pessoal do dono da empresa. As corporações S também têm algumas vantagens em relação aos impostos porque os lucros não ficam sujeitos ao alto imposto sobre trabalhador liberal que assomete os proprietários únicos. Contudo, diferentemente da Corporação C, que pode ter donos ilimitados, a Corporação S tem o limite de 100 donos e existe a necessidade de preencher alguns requerimentos adicionais. A Corporação com responsabilidade limitada. Este tipo de corporação opera exatamente como uma corporação qualquer, com os benefícios de uma sociedade ou de um proprietário único. Os lucros passam pelos donos, chamados de membros, e são reflexo de seus impostos de renda. Ela também é considerada uma entidade com passe livre porque o lucro vai diretamente para os donos. No caso de sociedades, as corporações com responsabilidade limitada e as corporações S são as estruturas recomendadas em vez das sociedades gerais que, novamente, não oferecem proteção sobre responsabilidade. No caso de startups pequenas, eu recomendo tanto as corporações com responsabilidade limitada quanto as corporações S. Fique longe de sociedades e de ser proprietário único, já que essas estratégias não protegem a responsabilidade. Criar uma corporação não é tão assustador quanto parece. Dependendo das legislações do seu país, pode não custar caro. No estado do Arizona, nos Estados Unidos, é possível criar uma corporação com algumas centenas de dólares. Selecionando uma entidade. Para decidir sobre qual entidade selecionar, você deve levar em consideração seus objetivos e a visão que tem para seu negócio. Aqui estão algumas perguntas gerais para ajudá-lo a decidir. Qual é a sua estratégia de saída? Abrir o capital? Vender para investidores privados? Qual é a sua estratégia de crescimento?
Qual seria sua exposição de responsabilidade na pior das hipóteses? Você planeja aumentar o capital agora ou no futuro? Você planeja contratar empregados? Você planeja ter novos sócios? Você planeja obter lucros rapidamente? Ou não por enquanto? Suas respostas determinarão qual a melhor entidade para você. No meu negócio, eu uso tanto a corporação S quanto a corporação com responsabilidade limitada. E, por último, eu não sou nenhum contador ou advogado e, sendo assim, esses conselhos não devem ser considerados como profissionais dentro da área. Então, por favor, consulte alguém com as credenciais apropriadas e verifique, ou descubra se estava equivocado, o que eu recomendei. Resumo do capítulo: Distinções da via expressa. O pague a si mesmo primeiro é impossível em um emprego. Para ser dono de seu veículo, você cria uma corporação que divorcie formalmente você do ato de trabalhar para seu negócio. Sua corporação substitui seu trabalho. As entidades de negócios recomendadas na via expressa são Corporação C, Corporação S ou Corporação com responsabilidade limitada.